Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar do Jesus quântico, né? É uma coisa que sempre me chama a atenção e uma dificuldade que algumas pessoas têm é de entender o que é eternidade. Eternidade é aquilo onde o tempo não age, não existe ação do tempo. Porque para Deus, o que é o tempo? O tempo não significa nada para Deus. Aquele que é eterno, aquele que sempre é, não tem sentido do tempo, né? O tempo para Deus é muito relativo. Tanto é que Pedro fala, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. É quando ele fala os 6 dias da criação, né? Obviamente ele está falando de 1000 anos. Né? Aliás, 1000 é um período indeterminado. Que os antigos não tinham o conceito de infinito. O número não era infinito, ele era indeterminado. Então, o que acontece? A realidade do tempo só é interessante a seres racionais como nós, os humanos. Tanto é que o tempo só começa a contar realmente depois da criação de Adão. Por exemplo, não tem sentido também para o tempo uma rocha, uma garrafa, um pneu, ou até para os animais. Você não vê nenhum cachorro vendo o calendário ou o gato, né, olhando um relógio. Não faz sentido, eles não têm essa compreensão de tempo. E o próprio tempo, a percepção dele é relativa. Né? Como a gente fala, olha, um segundo botando o dedo na frigideira quente parece uma eternidade. Correto? E quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, parece que o tempo passa mais rápido. Né? A gente tem essa percepção de tempo. Né? Até nesse ponto, né, há uma percepção de tempo biológica nos animais também diferente. Por exemplo, a mosca, ela vê as coisas 4 vezes mais lento, mais devagar. Por isso que é difícil você matar uma mosca. Já a tartaruga, ela vê, tem a percepção de tempo 2 vezes mais rápido, tá? Mas não tem a noção do tempo como hora, como dia, como ano, como século. Isso é para o ser humano. E na eternidade, essa noção se perde, porque lá realmente, cara, você é imortal. Né? Você, qual é o sentido do tempo para quem é imortal? Nenhum. E tem uma coisa muito interessante, né? Isso é comprovado, que o tempo, ele fora da Terra, ele também é modificado. Já fizeram testes com satélites, relógios atômicos lançados fora, né, do planeta em órbita, que atrasaram em relação aos relógios atômicos aqui na Terra, ao qual eles estavam sincronizados. Sabe-se que hoje, quando se viaja, né, à velocidade da luz, ou dentro da luz, a viagem para quem está dentro da luz, ela é instantânea. Enquanto para nós pode se passar anos. Porque dentro da luz o tempo não passa. A percepção de tempo. E o tempo mesmo não passa. A pessoa não envelhece. Uma das teorias do Einstein que endoidou o mundo. E hoje em dia há comprovação disso. Se você viajar 5 anos-luz, para você a percepção é como se fosse uma coisa instantânea. Agora, para quem está de fora, realmente passou 5 anos-luz. E aí é que eu vi o título desse vídeo, né? Jesus Quântico. Quando Jesus fala de final dos tempos, ele não fala de final do tempo. Ele fala de final de todos os tempos. Por quê? A vinda dele, o que acontece? Nós vamos para a eternidade, onde o tempo, ou todos os tempos que eu citei aqui, não só os que são da Terra, mas em volta do buraco negro, onde há distorção de tempo, onde outras singularidades, onde há distorção de tempo, né? E aí são os tempos, não fazem sentido mais na eternidade. Então, é o final de todos os tempos.
Entende o que eu estou falando? Como é que Jesus, ele quando fala o fim dos tempos, ele não está se referindo só ao tempo da Terra, só a sua percepção de tempo, mas os tempos no geral, as variações de tempos que há em todo o universo, não só aqui na Via Láctea, mas em outros sistemas, vai ser o fim de tudo. Onde na eternidade não há passagem de tempo, não há o ontem, o agora ou o amanhã. Por isso é que Cristo é gerado desde sempre na eternidade. Não há período na história da eternidade ao qual ele não é gerado. É claro que nós humanos precisamos dessa noção de tempo, mas na eternidade não. Entendeu? Para que você vai chegar? Ah, são tantos dias que eu estou no céu, querido diário. Não, não tem sentido isso. Você perde a própria noção de tempo. Inclusive, só para você ter uma ideia, pessoas que vão para cavernas explorar, a percepção de tempo delas muda. Uma vez que elas não têm relógio, nem sol para se orientar. Né? Então, quando Jesus fala isso, ele fala final dos tempos, da nossa percepção de tempo, né? Passado, presente e futuro, da percepção de tempo universal física, que também é variável, como eu falei, o satélite lançado, o relógio atômico no espaço, há uma diferencial no relógio atômico, correto? Provando que 24 horas aqui não é 24 horas em outro planeta, né? Falando bem a grosso modo. Então é isso, gente. A eternidade é onde o tempo não tem sentido, ele não passa. Não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Tudo lá sempre é. Por isso que quando Deus ele se mostra, né, ele se dá a conhecer a Moisés, ele fala, eu sou. Ele não fala, eu serei ou eu fui. Por quê? Porque ele é um Deus sempre presente. Olha que teologia quântica para ficar legal. A gente bota o nome quântico, o negócio fica mais científico. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero que você fique com esse pensamento. Eu vejo o que você acha disso, se você concorda, se você discorda. Né? Eu sei que muita gente é difícil entender isso, por isso que acham que Jesus Cristo é uma criatura, porque ele está lá. Que ele foi criado desde a eternidade. Sim, ele foi gerado desde a eternidade. Então, ele sempre existiu. O que é desde a eternidade, está lá desde a eternidade, ele sempre existiu. Não houve período a Deus que é imutável, que ele não fosse pai, e não houve período desde a eternidade que o filho não fosse filho. E do amor dele gerasse o Espírito Santo. Porque tudo foi feito por Cristo e nada foi feito sem ele. Então, toda a criação é obra de quê? Do Cristo, da ação de Deus no mundo. Porque o verbo de Deus, ele é o quê? Ele é a ação de Deus no mundo. Então, quando Deus fala, faça-se isso, faça-se aquilo, é o que? É a ação de Deus no mundo. É o Cristo criando e gerando. Inclusive, o próprio corpo dele é criado. Por isso, ele é primogênito de toda a criatura. Mesmo sendo sido criado o corpo dele depois de Adão. Porque o primeiro dos homens é Adão. É para você que acredita na Bíblia. E o primeiro entre os homens é Jesus Cristo, que sempre, a divindade dele existe desde a eternidade, ao qual não se separa, depois da união que há entre a divindade e a humanidade no ventre da Virgem Maria, não há mais separação. Tanto é que Jesus Cristo ressuscita em corpo. Ele não é o mero espírito, ele come peixe, ele se manifesta com um corpo glorificado, que um dia eu espero que todos nós tenhamos. Então, meu irmão e minha irmã, volto aqui a reforçar, dê a sua opinião, que é sempre bem-vindo aqui. Não esqueça aí do meu apoio, está aí o link da descrição. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.